Quando você pensa em colesterol, automaticamente você pensa em gordura, principalmente gordura de origem animal. E essa é a primeira atitude que você tem: tirar a gordura da sua vida, tirar as carnes vermelhas da sua vida, porque automaticamente, reduzindo as carnes, você vai reduzir a gordura saturada, que é a pior gordura que a gente pode ter. Além da gordura saturada, a gente tem a gordura monossaturada e a gordura poliinsaturada. O nosso corpo ele gosta muito da gordura monossaturada, mas ele também precisa da poli e ele também precisa da saturada. Então, mais importante do que você tirar as gorduras da sua alimentação é saber a proporção que você come de cada uma delas. É isso que vai trazer o equilíbrio para o seu colesterol. E não simplesmente eliminar as gorduras da sua vida, porque senão vai faltar matéria-prima para os seus hormônios. E quando você vê, você tem 40 anos entrando em menopausa precoce. Mas na verdade está faltando matéria-prima para a produção hormonal eficaz. Você começa a perceber que a sua pele não responde mais com tanta elasticidade como antes, quando você consumia mais gordura. Você começa a perceber também que o seu cérebro não está raciocinando com toda a efetividade que ele deveria, porque você tirou as gorduras da sua alimentação. E toda essa base está sendo comprometida. Então, é importante que você saiba que a sua produção de colesterol, ela vem do fígado. E sim, muitas pessoas têm desequilíbrios genéticos e a produção do fígado para o colesterol já não é tão efetiva como deveria. Existem vários mecanismos envolvidos nesse processo. Quando a gente faz um teste genético, a gente consegue ver com precisão aonde está a sua falha, aonde o seu mecanismo precisa de uma resposta diferente. Mas na maioria das vezes, o que acontece é que essa proporção está totalmente indevida no consumo. 20 a 30% do seu colesterol é dependente da alimentação. A alimentação é responsável por ele. O resto é dependente de como o seu fígado trabalha para que esse colesterol seja efetivo e não seja produzido em excesso, porque aí sim você vai ter problemas. Quando a gente consome uma gordura boa, todo esse colesterol que o corpo fabricou e levou para a célula e não foi utilizado, que vai sobrar em excesso na sua corrente sanguínea, o colesterol bom vai lá e traz ele de volta para o fígado, para que ele possa ser utilizado da forma correta novamente. Então, se você come uma carne vermelha, coma também um abacate, que é uma gordura boa. Se você comer um churrasquinho, poxa vida, vou comer um abacaxi para me ajudar nessa digestão e não sobrecarregar o meu fígado. Vou incluir castanhas no meu dia a dia, amendoim, azeite. Vou consumir gordura de carne? Sim, mas eu vou dar preferência para carnes que têm gorduras boas, como por exemplo o peixe de água fria, os peixes do mar. Quantas gorduras tem ali? E gordura boa, gordura que seu corpo gosta. Mas não é só as carnes vermelhas que têm gordura ruim que vão atrapalhar o seu colesterol, não. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas que eu recebo aqui no consultório tem um colesterol elevado por excesso de alimentos industrializados, por excesso de doces, por excesso de fast food, bolacha recheada, sorvete, tortas, refrigerante, alimentos
que não são saudáveis e são cheios de gorduras ruins. Mas mais do que isso, são cheios de açúcar. E quando o seu corpo não consegue metabolizar esse açúcar que você consome, o seu corpo armazena. E armazena como? Em forma de gordura. É onde você tem o aumento do seu triglicérides. Automaticamente aumenta as suas placas de ateroma. Aumenta o seu risco cardiovascular. Então não adianta você reduzir as suas gorduras saturadas, como por exemplo das carnes, como eu citei aqui, consumir gorduras boas do abacate, do coco, do azeite, da semente de linhaça, dos peixes, das castanhas, e se entupir de bolacha recheada, de refrigerante, de sorvete, que é uma bomba de açúcar e gordura junto, de comida pronta, lasanha de micro-ondas. Não vai adiantar. O seu colesterol, além de não normalizar, você vai trazer mais problemas para a sua vida. Os seus hormônios vão ficar baixos, porque não tem gordura de boa fonte vindo aí. Sem gordura de boa fonte, não tem fabricação hormonal, porque eles dependem sim do colesterol, mas de boas fontes. Tudo que é ruim, gente, o seu corpo despreza. Pega isso aí, anota. Tudo que é ruim, o seu corpo despreza. E para ele desprezar, ele gasta energia. Muitos mecanismos são acionados para que você elimine essas porcarias que você come. Então, proteger o seu colesterol é mais do que restringir. É moderar, é proporcionar. E se você já tem uma condição genética acentuada, onde o seu fígado já não trabalha com toda a efetividade nessa produção de colesterol, mais ainda você tem que priorizar essa proporção e consumir gorduras boas, para que você aumente o quê? O seu HDL. Quando você vê os seus exames, vai estar lá colesterol total, vai estar lá LDL, VLDL e HDL. VLDL e LDL é colesterol ruim. HDL é colesterol bom. Você tem que priorizar e manter ele o mais alto possível. E o LDL o mais baixo possível. E o total? O total é a soma de todos eles. Pouco importa o total. Se você tem um colesterol bom lá em cima, um HDL lá em cima, porque é ele que vai manter seu LDL lá embaixo. Agora, você só consome industrializado. Churrasco você faz toda semana. Abacate você não come nunca. Peixe, então, meu Deus, você não sabe nem a última vez que entrou no seu cardápio. Você acha mesmo que você vai conseguir controlar o seu colesterol dessa forma? Outra coisa, exercício físico. Exercício físico tem a capacidade de aumentar o colesterol bom do seu corpo e automaticamente reduzir o colesterol ruim. Então, às vezes, é mais sobre inserir do que tirar. Inserir exercício, inserir gordura boa, inserir alimentos com boas fontes de gordura. E não tirar o que seu corpo precisa, porque você vai colher resultados ruins. Daqui a pouco você está espirrando, com dor de garganta, fica doente todo o tempo, tem uma gripinha, aquele vírus parece que vem todo para você, né?
porque você está predisposto. Cadê a sua proteção das suas mucosas? Onde fica lá suas bactérias boas que protegem você, que fazem parte do seu sistema imunológico? As mucosas é a casinha das suas bactérias boas. Se elas não têm onde morar, elas morrem. E você fica suscetível a doenças. E quando vê, tá tomando remédio para gripe, tá tomando remédio para colesterol, daqui a pouco tá tomando remédio para pressão também, porque mesmo tomando remédio, seu colesterol não baixa, e com isso você acumula gordura nos seus vasos. Com gordura nos vasos, o calibre fica pequeno, dificulta a passagem do sangue, aumenta a sua pressão. Você acaba tendo problemas de circulação. Tudo porque você não comeu a proporção que você precisa, só tirou. E a gente precisa estruturar e não só tirar. Outra coisa que ajuda muito nesse controle de colesterol: vegetais, verduras, fibras. Não dá para faltar vegetais no seu prato se você quer ter um equilíbrio de colesterol. Não dá. As fibras, os vegetais, elas agem como se fosse um sequestrador de colesterol. Por que a gente pede para que você coma os seus vegetais antes mesmo do seu prato principal? Para que esses vegetais venham como limpeza no seu corpo. Sequestre toda aquela gordura e colesterol que está ali indevidamente em excesso para que seja eliminado pelas fezes. Então, são simples atitudes que a gente deve incluir no nosso dia a dia para que a gente possa, sim, ter um equilíbrio de colesterol efetivo e não tenha um prejuízo hormonal, porque é isso que eu vejo. Equilíbrio de colesterol com prejuízo hormonal, prejuízo de mucosas, prejuízo de sistema imunológico, não é equilíbrio, é desequilíbrio. Então, se você tem colesterol, já passa por isso, saiba que precisa entrar gordura boa na sua alimentação. E elas vêm principalmente dos vegetais. Então, grava isso. Peixe de água fria, peixe gordo, vegetais como abacate, coco, semente de linhaça, grãos, feijão, grão de bico, oleaginosas, castanhas, nozes, amendoim, o próprio azeite ali da sua salada. O quanto isso já faz diferença no seu colesterol. E uma outra coisa, ômega 3 é uma gordura excelente para o nosso cérebro, para o nosso hormônio, para o nosso coração, para nossas células que são dependentes de gordura. E o ômega 3 é difícil da gente adquirir na alimentação de forma natural. Ao menos que você coma 2 sardinhas todos os dias, atum, mas a gente não consegue. A gente não consegue ter a ingestão de ômega 3 como se deveria, dependendo só do alimento. Porque é uma questão de digestão, é uma questão de sabor, é uma questão de prazer. Mas se você conseguir 100 gramas de sardinha todo dia, adota isso para sua rotina. Vai te favorecer. Mas você pode tomar 2 cápsulas por dia, contínuo, sem parar. Ômega 3 é importante para todo mundo, em qualquer idade. E quanto mais velho, mais aumenta a sua necessidade. Então, não deixe de tomar ômega 3. Não tenha medo de tomar ômega 3. Se eu for falar para você um suplemento importante para o colesterol, para o meu corpo, o que você indica, Natália? Sem sombra de dúvidas, ômega 3. Eu posso dizer que é o suplemento mais importante que a gente precisa consumir, porque o resto a gente consegue da alimentação.
Agora o ômega 3 não. E a gente precisa bastante. O nosso corpo gosta. Principalmente você que sofre com colesterol elevado. Não deixa faltar o ômega 3 na sua rotina. Não mesmo. Então, coloque na sua alimentação gorduras boas como rotina. Hoje você come uma castanha, amanhã você come um abacate, depois de amanhã você come um coco, sábado você faz um churrasquinho. E assim você vai conseguir controlar. E deleta industrializados, ultraprocessados, bolacha recheada, porque isso, gente, é gordura saturada injetável praticamente na veia. É rico esses produtos, a gordura ela tem um papel de conservar o alimento. Então a indústria usa muita fonte de gordura ruim, além de química, outras moléculas específicas, para conservar o alimento. Então, além de tudo que é ruim que tem ali, ainda tem gordura em excesso. E você tem o colesterol alto. Pense no seu colesterol como algo bom para a sua vida. E não como um vilão, porque ele não é. Sem colesterol não existe vida em equilíbrio, não existe felicidade, não existe prazer, não existe bem-estar. A sinalização hormonal é dependente de colesterol. Lembre-se disso, principalmente vocês, mulheres no climatério. Tirar a gordura da sua alimentação não resolve. Estabelecer a proporção, sim. Fazer exercício, sim. Colocar fibras na sua alimentação, frutas com casca, isso sim vai resolver o seu colesterol. Tomar remédio não resolve o seu colesterol, só disfarça. A longo prazo, esse remédio vai te trazer mais efeitos ruins do que bons. Então, antes de qualquer remédio que você venha tomar, faz a sua parte. Porque colesterol se controla pela boca. Não só colesterol, como tudo no seu corpo. E você que está aí vivendo com medo, com colesterol elevado, com risco de doença cardiovascular, pega essas dicas, aplica, coloca em prática. Começa a mudar o que depende de você. Porque o colesterol, ele é sim um controle sistêmico, mas um controle que depende primeiro de você e do que você coloca pela boca. Eu sou Natália Dourado, especialista em nutrição clínica e metabolismo. E se esse vídeo fez a diferença para você, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa.